Olá, alunos do oitavo ano, nós estamos aqui hoje para mais uma aula de ciências e hoje nós vamos encerrar o capítulo, certo? Falando aí sobre os métodos contraceptivos naturais e permanentes. Tudo de vocês. Hoje nós vamos falar sobre os métodos permanentes e os métodos naturais. Bom, os métodos permanentes tornar a função deles, né? Tornar infértil tanto o homem quanto a mulher ou ambos, né? Normalmente é utilizado ou um ou em outro, por a esterilização cirúrgica. Nós temos aí a ligadura ou laqueadura de trompas, que é quando as trompas da mulher são amarradas ou cortadas, certo? Cortadas mesmo, então é um processo cirúrgico invasivo. E aí há dois tipos de laqueadura. A incisão, ela pode ser uma incisão abdominal, para que seja feito esse corte, ou uma incisão vaginal. Normalmente, né, o que acontece? Quando a mulher vai ter o segundo filho, ela pode optar por fazer a laqueadura de trompas. Então, já se planeja um parto do tipo cesáreo, e aí, não, logo após o nascimento do bebê, já se faz essa laqueadura de trompas. A gente tem uma lei, que é a Lei do Planejamento Familiar, que fala sobre esse direito da mulher de não ter mais filhos, né? Então, ela tem que ter mais de 25 anos e ter pelo menos 2 filhos vivos. Isso por conta do SUS, né? Isso é de acordo com o programa do governo. E nós temos também a vasectomia, que é a ligadura dos canais deferentes, que são os condutos por onde passa o espermatozoide, que a gente já tinha visto, né? Então, esses espermatozoides saem dos testículos, passam pelos canais ou túbulos deferentes, certo? E aí, o que é que acontece? Faz-se a incisão, né? 2 pequenas incisões, uma de cada lado dos testículos, e aí vai se selar essas estruturas. Ah, mas aí tem muitos mitos, né? Sobre a vasectomia, né? Sobre a questão do homem não ter uma vida sexual normal. Na verdade, ele vai continuar tendo ereção e ejaculação normal. A única diferença é que os espermatozoides não vão mais conseguir subir do testículo para ser ejaculado para fora do corpo, certo? Mas dos demais, ele vai funcionar normalmente. Nós temos também os métodos naturais. Então, os métodos naturais, eles são menos eficazes do que qualquer outro método que a gente viu, né? A gente viu os métodos hormonais, a gente sabe que os métodos hormonais funcionam muito bem. Os métodos de barreira também funcionam muito bem. O método permanente, né, que é a vasectomia e a laqueadura, a eficácia é quase 100%, né? E aqui nós temos os métodos naturais, que normalmente você precisa conhecer tanto o corpo masculino quanto o corpo feminino. Normalmente, quem opta por métodos naturais são as mulheres, né? Esses métodos são métodos muito antigos, mas, como eu já falei, eles não são tão eficazes, né? Então, nós temos aí o método da tabelinha, que ele é baseado no ciclo menstrual da mulher. Se você tiver um ciclo regular, né? Normalmente o ciclo regular é 28 dias, então você consegue ter noção do seu período fértil, seu período infértil, mas pessoas que não têm um ciclo regular, né? Que menstruam 26 ou 32 dias, então não pode usar esse método, porque não vai ter um dia correto da sua ovulação, tá bom? Então, a eficácia deles chega a até 88%, né? Se você fizer aí uma medida, né, recomendada, correta do ciclo. Então, o ciclo normalmente tem 28 dias. Do dia 1 ao dia 7, normalmente é o período infértil, porque a mulher tem a menstruação, né? Do dia 8 ao dia 19 é o período fértil, onde o óvulo vai ser maturado, vai ser ovulado, e aí vai estar ali a postos para ser fecundado lá nas tubas uterinas. E aí, a partir do 20º dia, esse óvulo já retorna para dentro do útero para evoluir e começar a preparar para a menstruação. Então, do 20 ao 28, a mulher está no período infértil. Então, ela não pode engravidar porque ela não tem óvulo para ser fecundado. Nós também temos um método chamado método da temperatura basal. Como é que ele é feito? Ele é medido a temperatura diariamente da mulher,
certo? Com o auxílio de um termômetro. Essa medida ela é feita diariamente com o corpo em repouso. Então, a pessoa tem que ter dormido no mínimo 6 horas para poder fazer essa medida. Aqui abaixo nós vemos a temperatura, né? Então, normalmente, né, essa temperatura nos períodos ela tende a aumentar, né, com o passar do seu ciclo. Então, isso vai mostrar que começa um período seguro, né? Quando essa temperatura começar a aumentar. Ah, vai ser um aumento tipo febre? Não. Vai ser um aumento de 0,2 graus. Então, é uma coisa discreta, mas que pode funcionar, certo? Desde que você obedeça todas as regras corretas de medição. Nós temos também o método muco cervical, que é a observação da secreção do muco secretado pela vagina. Então, é normal essa secreção, né? Normalmente, após o período menstrual, nós não vamos ter essa secreção, porque a vagina vai ficar mais seca. E aí, com o passar do tempo, você vai ver o aparecimento do muco. Quando o muco, né, tiver mais elástico, indica que a mulher está no período fértil. E aí, quando o muco não tiver elástico, aí ela está no período infértil, né? Então, quando tiver, né, o desaparecimento do muco, aí está no período menstrual ou após o período menstrual. E aí depois vai se seguindo o mesmo processo, né? Muco flexível, muco não flexível, certo? Então, o que indica gravidez, que possibilidade de engravidar é o muco flexível. Nós temos também o coito interrompido, que é um dos métodos bem mais antigos de todos os que eu já citei, né? Como é que ele vai funcionar? O homem prestes a ejacular, ele retira o pênis e ejacula fora da vagina. Então, é um processo que pode acontecer. É um dos métodos mais antigos, mas ele tem baixa efetividade. Por quê? Os espermatozoides não necessariamente eles passam só no período, no momento da ejaculação. Ele pode também sair alguns no momento da excitação. Então, o líquido é lançado para a lubrificação da uretra. Então, pode vir alguns espermatozoides nesse processo, né? Mas pode funcionar. Então, desde que o homem tenha um controle 100% do seu corpo. Então, quando ele estiver prestes a ejacular, ele retira e ejacula fora do corpo feminino, né? Para evitar aí que esses espermatozoides entrem no corpo e que haja a fecundação, certo? Bom, enfim, nós terminamos esse capítulo. Então, a gente viu que nós temos diversos métodos contraceptivos, né? Então, cabe a você escolher um método para evitar uma gravidez indesejada, porque uma vida não pode ser tirada por um descuido qualquer, né? Então, a pessoa tem que se precaver. Então, se não está na idade de ter um bebê ou não tem condição de ter um bebê, nós temos vários métodos para evitar. Então, cabe consciência de cada um. Então, eu vou deixar aqui uma atividade para vocês, que é do livro, das páginas 169, 173, 174, 175. Então, com isso, a gente finaliza esse capítulo, certo? Eu espero que vocês tenham entendido. Então, qualquer dúvida, podem me mandar mensagem. Eu estou disponível para vocês, certo? Assim que eu ver, eu respondo no mesmo momento. Então, era isso que eu tinha para passar para vocês hoje. Então, até a próxima aula. Fiquem todos bem, tá? E tchau!